Bom dia, pessoal! Um prazer demais estar aqui. O Summer é realmente um momento, é único, né? A gente poder estar aqui, as pessoas, a gente, não sei o que eu vou falar, é muito massa, né? E estar aqui também é uma responsabilidade muito grande, uma coisa que segundo ano que eu estou aqui, então pesa muito, uns dias que eu não tenho dificuldade de dormir, porque é uma responsabilidade grande a gente estar aqui e tentar passar um conceito de forma interessante, né? Como todos sabem, eu faço parte da equipe de especialistas do ISIS, e especialista está sendo a questão oncológica dos estudos econômicos, porque ano passado eu falei de um tipo de tumor interessante, que é um tumor que ele é meio benigno, ele não te atrapalha, mas causa um peso para você não ser uma pessoa livre, que é a questão dos bens públicos, né? Então, quem não viu o vídeo, não sei nem o que está fazendo aqui, tinha que ter visto essa porra, certo? Putz, ainda bem que eu não apostei esse ano. Todo ano eu perco dinheiro pro Rodrigo, que ele fala assim, você não vai falar palavrão. Aí eu acabo que falo. Não, mas é o seguinte, o Paim falou pra gente que porra não é palavrão. Então estamos liberados, porra para falar. Tá gravando, não tá? Tá online na internet? Putz, meus filhos estão vendo, cara. Aí é o seguinte, então esse tumor do bem público, ele é uma massa que pesa na vida do liberal. Então, assim, eu acredito que muitas pessoas fazem uma transição de análise, principalmente do entendimento da escola austríaca, quando entendem que não existe bem público. Então, esse foi um ponto que eu acredito que eu fui muito feliz ano passado, consegui fazer uma boa explanação, e hoje vou falar de um tipo de tumor mais complexo, que ele não é massa, ele é aquele tipo de tumor que espalha, e mesmo você participando de movimento liberal, defendendo as ideias da liberdade, dá um tempo, está lá, está infiltrada aquela ideiazinha, né? Principalmente por causa da nossa formação histórica, né? Da forma como nós estudamos e como formamos os nossos pensadores no Brasil. Tá? Então nós tivemos... E aí fica aquela tipo metástase, né? Aí quando você vê, por mais que você quer ser liberal, o trem vai vai tomando conta, e quando você não é liberal, aí chega a casos extremos, né? Eu trouxe 2 casos de pacientes que nós tratamos. Esse daqui... o cara começa a ter delírios de grandeza, né? O outro caso nosso aqui, não sabe, a fala não sai, então vai destruindo a vida da pessoa, né? Que é o problema central que nós temos no Brasil, que é a ideia de desenvolvimentismo. Você vai na faculdade de economia, a disciplina desenvolvimento econômico é todo regido por uma escola econômica que foi criada aqui no Brasil, né, no Brasil e na Argentina, daqui a pouco a gente entra em detalhes, que é o estruturalismo latino-americano, né? Então esse é um problema grave de formação de contexto, e que por mais que nós estudamos, você se torna um austríaco, você está defendendo liberdade, sempre surge aquele conceito que acaba minando por completo a ideia de trazer liberdade. Por isso que às vezes a gente vê umas pessoas que são liberais e de repente começam a entrar em contradição. Não, é porque existe aquilo impregnado. E por causa da nossa própria formação. Então, meu objetivo principal, mais do que falar da escola austríaca, é realmente fazer esse levantamento, esse diagnóstico do que é essa escola. Tá joia? Como eu disse, ela é uma estrutura econômica de análise, de entendimento, como tem que ser feito o desenvolvimento econômico, em 2 países que surgiram fortemente, que foi o Brasil e a Argentina. Nós temos um momento pré-estruturalismo que deu garantia para que isso acontecesse, que foi na década de 30, começando pela Argentina. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Cara, palmas. Melhor crossover da Madonna. E vocês acham que a Evita Peron canta essa porra, né? Quem viu o filme da Madonna acha que ela tá... Mas, cara, a Evita Peron, né? O peronismo, né? O Peron, ele criou um partido que ele era um partido literalmente espelho do partido fascista da Itália.
E ele deu uma sorte muito grande, porque teve a Evita na parada, né? Teve a sorte dela defender o Perón foi presa, ela foi nas ruas e tal. Ele deu sorte dela morrer de câncer nova e virar uma santa. Então, né, eu acho que esse foi a grande frustração do Lula, né? Não tinha nenhuma mulher bonita falando Lula livre, né? Era só mulher feia, só trabuco, né? O Perón não, ele tinha a Evita. Então essa questão do populismo, que vai para o lado emocional, foi muito forte. E o peronismo conseguiu se consolidar de uma forma muito grande na Argentina, certo? E um outro, agora vamos para o Brasil, nós tivemos, nada mais, nada menos, o Grande Vargas, certo? Aqui nós temos duas grandes coisas que o Vargas gostava, né? Charuto, ele tinha uma apreciação por charuto, e a outra coisa que ele gostava muito, carregava no peito, era bala de revólver. Então, pesado. Não, tem que ser pesado, velho. Cara, no dia a dia, eu pego pesado aqui que só tem austríaco, eu vou dar uma de... Não, velho, aqui nós temos lá embaixo. Ó, qual a característica desses dois grandes governantes? Você teve umas convulsões sociais, eles faziam fortemente o uso do populismo, e carregado com a ideia de nacionalismo, anti-imperialismo, associar a ideia de progresso, né, com prosperidade e muito protecionismo, certo? Porém, era altamente estável, governos altamente estáveis, né, quase que idênticos, né? O Vargas sobe ao poder, cai e volta, cai e volta. O Perón também, nesse cai e volta. E por que teve essa instabilidade toda? Né, a gente vai ver que quem explica essa instabilidade vai ser o Hofbauer, lá na Anatomia do Estado, que tem um prefácio muito fera. Esse livro, o prefácio é sensacional, né? Tipo assim, vocês têm que comprar hoje esse negócio, porque tem que... Tem? Então fechou. O cara que escreveu o prefácio é fera. Então, cara, vou falar o quê? Ai, não ficou legal. Você já viu? Tem uns caras que é a falsa humildade, né? Ai, podia ter ficado melhor. Não, ficou massa, pronto. Né? O Hofbauer, ele vai falar uma coisa importante na Anatomia do Estado. Para que o Estado ele se mantenha, ele precisa de intelectuais. Ele precisa de intelectuais que construam uma base para que aquele trabalho, para que aquela ideia de Estado seja prevalecida. Certo? Tanto para o bem quanto para o mal, você precisa de uma ideia. Você precisa de intelectuais. Você precisa do Chico Buarque falando, né? O problema do Brasil é isso, o intelectual nosso é o Chico Buarque, por isso que nós damos na merda, né? Então, você precisa dar esse suporte para o Estado. E no caso, você precisava criar uma corrente de pensamento econômico para sustentar isso de forma perene, para que você não fique baseado em uma pessoa que é um especialista que defende aquilo. Não, tem que ser estruturado no formato de uma escola de pensamento. Né? É isso que vai garantir ditadores, que vai garantir que os populistas se mantenham no poder, porque você não vai exagerar o uso do populismo, você vai ter ali um raciocínio lógico, você vai ter uma ideia para ser defendida que atravessa as décadas, correto? O que nós temos, né? Voltando então para a questão Argentina-Brasil. Começa na Argentina com o senhor... Quem conhece essa foto? Quem sabe quem que é? Raul Prebisch. Quem já ouviu falar de Prebisch? Prebisch, muita faculdade fala Prebisch, mas o certo é Prebisch. Eu fiz um curso de espanhol, eu não tenho um domínio de espanhol, eu fiz um curso online de espanhol que eu recomendo, muito bom, está no Netflix. Narcos. Cara, muito palavrão em espanhol novo que eu aprendi, massa, né? Então, o senhor Prebisch, maricón, marparido. Oh. E no Brasil nós tivemos ele, nada menos importante que o senhor Celso Furtado. Tá? São duas pessoas chaves para entender o funcionamento da economia do passado recente e o futuro, né, o que está acontecendo no Brasil presente também. O Prebisch inaugura suas análises. Não, o Celso Furtado, assim, cara, ele fala que foi para a guerra, aí ficou por lá, coçando o saco, e aí entrou no doutorado. Primeiro que ele nem é economista, né? O patrono do Conselho Federal de Economia não é economista, né? De repente aí que está a treta de estar tão errado assim, né? Aí ele fez esse doutorado em desenvolvimento econômico, de análise de desenvolvimento, e fez essa tese de doutorado sobre a questão colonial do Brasil. E o Prebisch era economista, ele fez esse estudo, a tese de doutorado dele, sobre problemas na América Latina.
E, a partir dessas publicações, dessa inserção deles fortemente na academia, houve um movimento da ONU de consolidar uma instituição dentro da ONU, um centro de estudos para discutir a América Latina. E aí surge a CEPAL, a famosa CEPAL. Vão surgir os cepalinos, certo? Está lá no Chile, a sede é no Chile, mas retoma lá as Nações Unidas. E o primeiro presidente, o primeiro diretor foi o Prebisch, e o Celso Furtado fez um aporte muito grande intelectual lá, e eles desenvolveram fortemente essas ideias deles para construir essa ideia cepalina. Tá? O que vai ser a ideia da CEPAL? Baseado na ideia, dos dois marcos teóricos desses dois senhores. O Prebisch, ele ficou famoso, ele construiu, né, o arcabouço que contribui é a questão da teoria Prebisch-Singer. É engraçado, na Argentina falam Prebisch-Singer, lá nos Estados Unidos falam Singer-Prebisch. Né? Então, quem é que é o dono quem que é o primeiro autor, ninguém fala. Que trabalha com a ideia de deterioração dos termos de troca. Nós vamos falar bastante dessa questão de deterioração de termos de troca. E o Celso Furtado vai ser responsável por uma teoria que a gente estuda, que todo economista tem que estudar, é obrigado a estudar isso na faculdade, que é a teoria econômica do subdesenvolvimento. E eu até tive um artigo agora recentemente aprovado para a Austrian Research Conference, lá em Alabama, onde eu fiz uma análise sobre a CEPAL e eu termino fazendo a seguinte zoeira, né? O Celso Furtado não tem uma teoria econômica do subdesenvolvimento, ele tem uma teoria subdesenvolvida de economia. E é exatamente o que é, correto? E nós vamos tentar trabalhar essa ideia aqui. Ok. Mas eles não tiveram essa ideia do zero, do nada. De onde veio a ideia desses dois senhores? Que foi a responsabilidade de fazer com que nós tivéssemos esse... Porque, já viram, você vai discutir com o seu amigo que estudou na Unicamp, que é fortemente CEPAL. Você começa a discutir e ele te ignora, porque ele vê assim, você não estudou, você não sabe do que eu estou falando. E muitas vezes os liberais não sabem do que eles estão falando mesmo. Eles têm um arcabouço teórico profundo, isso é verdade, é profundo, é bosta, mas é profundo. E a gente não entra nos pontos chaves. Então eu vejo hoje muito liberal querendo discutir com os cepalinos, com desenvolvimentistas e não pegar os pontos chaves. Então a ideia aqui é mostrar os pontos chaves. Tá? De onde vêm os pensadores que influenciaram esses dois senhores? Retomando de novo o Hofbauer deu uma entrevista em 1999, onde perguntaram para ele assim, qual que era o lado bom do Marx? Né? Aí ele responde, tem uma coisa boa no Marx, ele não era keynesiano. Né? A resposta que ficou famosa, eu até tenho uma camiseta, né? O bom do Marx é que ele não é keynesiano. É esse o motivo da América Latina ser esse lixo. Por quê? Porque nós somos influenciados por dois marxistas keynesianos, Kalecki e o Kaldor. Certo? Está errado aqui, é com I. Vamos então passar. E tem um terceiro, aí vem especificamente para o Brasil, onde eu faço uma análise, onde eu não vi nenhum material que faz essa referência de ligar os três, mas eu acho que a função núcleo duro da formação do economista cepalino no Brasil é ser influenciado por Inácio Rangel, mesmo sem saber que está sendo influenciado por Inácio Rangel. Tá? Que foi o próprio Ricardo Belchovsky, num livro sobre a história do pensamento econômico, um livro interessante. Eu não passei nenhum livro na referência bibliográfica de vocês, porque eu sei que vocês não iam ler porra nenhuma. Tá? Então eu passei só artigo, porque vocês já iam se ferrar com os outros professores, tudo bem. Mas tem uma série de livros interessantes do Belchovsky, ele conta a história do pensamento econômico brasileiro na década de 50 e 60. Eu não gosto muito do Belchovsky, mas nesse livro ele comete um ato bacana, que é fazer passou a capivara de todo mundo que estava pensando na economia do Brasil nesse período. Né? Claro que ele erra no diagnóstico, falar quem estava certo e quem estava errado. Tá? E ele faz essa análise interessante do Inácio Rangel. Ele fala assim, o Inácio Rangel é o único marxista verdadeiro nesse período, e eu concordo. Né? Que nem, por exemplo, você pega lá o Prestes, quando ele vai defender Vargas, né? Fala assim, o Prestes defendendo Vargas na industrialização, porque ele era um marxista real. O marxista entende a importância da industrialização e esse vai ser um ponto-chave da nossa discussão. O Kalecki, qualquer artigo que cita Kalecki, né? Kalecki foi um economista polonês. Existe uma controvérsia muito grande se ele que influenciou Keynes ou se foi Keynes que influenciou ele, porque nós temos um problema de tempo de publicação. O Kalecki, ele entra na carreira de economista publicando lá na final da década de 20 para 30, falando mal do Jean-Baptiste Say.
Ele fazia muito estudo econômico. E esse lixo que a gente escuta da teoria da lei de Sé está errada, porque ela fala que a oferta cria demanda. Já viram falar, né? Quem que jogou essa semente do mal, essa mentira clara, né? É o Kalecki. Ele que cria isso lá na década de 30. E ele vai ter uma análise muito parecida com a do Keynes, só que ele vai amadurecer o pensamento dele, e ele vai publicar uns 3 livros, só em 1954 que ele faz uma publicação final da teoria dele, onde ele mistura elementos marxistas e keynesianos dentro da sua análise. Então ele não usa a ideia, por exemplo, de multiplicadores keynesianos, ele usa a ideia de aceleradores, né? Ele não usa a questão de luta de classe, ele faz uma questão de luta de aporte de capital. Então, ele refina a ideia marxista com modelos keynesianos. Só que existe ninguém sabe de fato, os keynesianos falam que, não, ele estudou Keynes, e os caras que são fãs do Kalecki falam assim, não, o Keynes estudou Kalecki. Né? Então, é uma discussão que para mim tanto faz. Para mim, podia os dois morrer. Pronto. Já estão mortos, né? Que bom. A frase mais citada do Kalecki, que todo mundo usa, todo artigo que cita Kalecki vai falar essa frase, que é o quê? Os trabalhadores gastam o que ganham, enquanto os capitalistas ganham o que gastam. Ou seja, os capitalistas são detentores do capital, o capital emana do capitalista. Então ele pode gastar do jeito que ele quiser, porque ele não é explorado, ele não depende de receber um capital futuro, ele já tem o capital. Então ele pode muito bem fazer essa exploração. Como ele não vai colocar o seu capital na economia com medo de perdê-lo em si, porque ele só quer fazer ele aumentar via taxa de juros altas, você vai ter menos dinheiro capital, né, capital em forma de dinheiro na economia, porque os capitalistas não querem fazer eles vão fazer ele tem uma análise de ciclos econômicos muito parecido com o do Schumpeter. A verdade é essa. Né? Só que o Schumpeter olha para o lado da oferta e o Kalecki olha para o lado da demanda. Ou seja, você vai ter sempre ciclos de crescimento e queda de economia, mas sempre o capitalista está mantendo uma taxa de crescimento do seu capital. Então a economia só sai do ciclo porque o capitalista resolve ganhar mais dinheiro, né? E faz isso via exploração. Então o Kalecki vai ser um dos primeiros desse grupo que vai. A citação é de 54, tá? Porque eu não achei ela integral, mas ele já falava isso lá na década de 30, que é o quê? Aí a gente precisa do governo gastando. O governo tem que gastar com bens de capital, porque o capitalista não quer gastar com bens de capital, correto? Vamos para o Kaldor. O Kaldor vai ser o cara que vai receber, vai convidar o Celso Furtado para dar aula em Harvard sobre economia brasileira. Por isso que Harvard tem uma análise muito errada de o que é o Brasil, escutou de um cara do Celso Furtado, então é muito estranho. Ele fazia uma relação, e eu acho que eu passei um artigo muito bacana para vocês, que mostra as leis de Kaldor, né? As 4 leis, e é massa essas 4 leis, porque ele não fez as 4 leis, ele fez uma, aí viu que estava ruim, aí ele foi adaptando, aí viu que estava ruim, que é o quê? Adaptar a análise de taxa de crescimento industrial com o crescimento real do PIB. Ou seja, vamos lá, o Kalecki vai oferecer um subsídio para refinar a análise econômica do Marx. O Kaldor vai falar que é importante a indústria, retomando mais ainda a ideia do marxismo. Porque, né, eu não sei se muita gente aqui estudou bastante o marxismo, mas o marxismo ele tem uma ideia baseada bem na perspectiva evolutiva. Eu acho que lá no Inácio Rangel isso fica mais claro, né? É importante chegar ao capitalismo porque o socialismo é um processo da evolução do capitalismo. Então a gente precisa de ter indústria para essa indústria fazer com que a evolução da sociedade vá lá para o socialismo. E o grande problema é o quê? Que quando você vai para a indústria, quando você transfere trabalhadores para a indústria, você tira eles do campo, né? E você causa um fenômeno de inflação lá no campo. Ou seja, porque você perde a mão de obra aqui. Então você vai ter menos gente trabalhando, ficam bens mais escassos aqui, e aí faz com que detone, tipo Miriam Leitão, o vilão da inflação é o tomate. Já viram?
A culpa é do tomate. Gente, então por que não extingue tomate da humanidade logo, já que ele é o vilão da inflação? Acaba com esse negócio, né? Então, você causa esse problema na sociedade. Tá, parabéns. Pô, muito bom essa. Ganhou ponto. Qual que é a casa dele? Qual que é a casa? Tá. 5 pontos para casamento. Sacanagem mesmo. Eu ia trazer, porque no summer passado eu dei a palestra depois do almoço. Então eu ia trazer um pote de piqui e falar o seguinte: quem dormir, eu abro o pote. Tipo o Capitão Nascimento, que dá a granada na mão do cara. Aí eu falei assim, ó, vai abrir o pote, aí vai sair o cheiro de piqui, aí todo mundo fica ligado, né, para não deixar abrir o pote. Eu gosto de colocar a questão do Inácio Rangel, porque de uma certa forma fez parte da minha formação como economista. Eu estudei desenvolvimentismo, como todo economista estuda desenvolvimentismo, mas para o mestrado eu fui realmente fazendo uma análise desenvolvimentista. Aí, claro, como eu tinha dados para fazer a análise, não bati os dados com a análise, então eu até não gosto de ficar recomendando as pessoas lerem minha dissertação de mestrado, porque ela é um Frankenstein, né? Até a página 95 eu era desenvolvimentista, depois dali para frente eu acho que é tudo merda, é tudo um lixo, aí eu termino só para pegar o título, então, porque eu perco a fé no desenvolvimentismo, né? E o Inácio Rangel, ele tem um papel muito importante, porque eu passei o texto original do Inácio Rangel sobre dualidade, né? A ideia do Inácio Rangel, justamente porque ele entende, né, dessa questão do marxismo, de que a sociedade é um processo evolutivo, que você sai lá das economias tribais, vai lá para, né, vai evoluindo, aí sai lá, né, da Idade Média, e isso vai evoluindo, ele ignora, ele acha que é uma questão monolítica a sociedade, né? Alguém toca uma campainha no planeta Terra e fala assim, olha, a partir de hoje entramos na era medieval. Aí todo mundo põe a armadura, entramos na era medieval. Aí agora entramos na era tal. Aí tem que tirar essa roupa e pôr a roupa de fábrica de sapato, né? Então, os professores de história, principalmente, né, por causa dessa formação marxista, de achar que é tudo um processo evolutivo em si, trata o processo econômico como também monolítico evolutivo, né? Então, o que o Inácio Rangel contribui é entender que o Brasil, né, que as economias subdesenvolvidas são aquelas que conseguem ter a dualidade de, ao mesmo tempo, manter feudalismo e capitalismo. É por isso que a gente tem essa questão de campesinato, já viram? Campesinato e tal, você vai ver os trabalhos dos caras, tem gente que defende que o Brasil é feudalismo ainda, cara. Até hoje. Por isso que eu parei de ir nos encontros da Sociedade Brasileira de Economia Rural. Né, eu era associado, aí ia lá e os caras falavam lá do campesinato, os senhores feudais, os coronéis são feudalistas. Cara, que doideira é essa? Onde é que esses caras estão? Né? Então, é muito louco. Então, ele trabalha com essa ideia de entender que o capitalismo e o feudalismo mantém. E aí, mesmo sem querer, ele retoma aquela ideia do Kandor. Vai ser o quê? O capitalismo, no Brasil, nas economias subdesenvolvidas, o capitalista ele quer ganhar grana. Ele não quer ganhar grana, mas ele odeia trabalhador. Então, ele tem que ganhar grana sem ter produção. Então, o que ele faz? Ele vai alocar o capital dos seus fatores de produção, por exemplo, que é o que ele trata, principalmente o pessoal da economia rural, vou alocar em terra não produtiva ainda para ganhar especulação. Que é uma coisa que está lá no Marx. Né? O que é a renda fundiária tipo 1 e tipo 2? Quem estudou Marx aqui e sabe o que é a renda fundiária tipo 1 e tipo 2? É difícil, né? Porque está mais para frente do livro, o pessoal só lê aquele primeiro voluminho, aí vai assim, eu sou marxista, li Marx. Aí compra aquela coleção do Cultura, lê o resumo do Paul Singer que tem na frente, aí acha que é marxista. Aí depois ele leu né? Então lá na frente, agora eu não lembro em qual tomo, se está no meio do 2 para frente ou quase no 3, o Marx fala disso de renda fundiária tipo 1 e tipo 2, que é o quê? Que é a mais-valia na terra. Mais-valia no trabalhador. Renda fundiária é na terra. Então, o que o capitalista faz? Ele aloca capital para comprar mais terra, espera ela valorizar. E isso vai causar inflação, porque para alguém plantar o tomate na terra nova, vai ter que pagar mais caro na terra nova. É aí onde o capitalista ganha e explora do trabalhador, porque ele já explora antes do processo produtivo começar. E aí gera inflação. Né? O Antônio Paim, ele vai falar uma coisa interessantíssima que é chave
para a nossa análise aqui. O Inácio Rangel ficou à margem da atividade política. Ele influenciou muita gente, mas ele não era levado a sério. Por quê? Porque era marxista. Certo? É radical. Né? Então você vê, eu tenho um vídeo dele, devia até estar trazido, né? Dele dando aula, estava o mercadante lá, Maria Conceição Tavares, Zé Serra, com cabelo. Só esses caras lá, que a gente acha que são os moderados, os caras, né? Ele falando assim, olha, nós temos que estudar câmbio, marxistas têm que estudar câmbio, nós temos que estudar política externa, nós temos que dominar os conceitos dos neoliberais, para a gente ter diálogo, para a gente entender. Mas ele manteve sua tradição marxista. Então ele influenciou muita gente, que a gente hoje tem aí como pessoas sérias, que carregam essa semente, correto? E aí entra a parada do Celso Furtado, porque nós tivemos ao mesmo tempo o lançamento de 2 livros sobre a história econômica do Brasil. Uma do Caio Prado Júnior, que é um grande marxista famoso, né? Até quando eu encontro ex-amigos marxistas e sabe que o nome do meu filho é Caio, fala assim, você fez uma homenagem ao professor, né? É homenagem ao caralho. Que eu gosto de Caio, não é por causa do Caio Prado Júnior. E o Celso Furtado, que vai escrever um livro que vai nortear muita coisa, que é aquela coisa dos ciclos, né? É nesse livro que surge aquela ideia de o Brasil teve o ciclo do açúcar, o ciclo do café, o ciclo... Tá? Então, dividir o ciclo do ouro, foi essa divisão de ciclos, vejam, de novo, uma lógica marxista de entender que a coisa é monolítica, então ela passa por processos evolutivos e precisam, né, ser configuradas. E aí, só que o Caio Prado, eu vou ser sincero, eu acho o livro do Caio Prado mais massa, mais profundo na discussão, né? Até para quem tiver preguiça, porque os 2 livros são difíceis de ler, quem tiver preguiça, lê esse livro aqui, ó, Entre a Nação e a Barbárie, do Plínio de Arruda Sampaio Júnior. O trem está cancerígeno, vocês estão vendo, né? O nível aqui de leitura está uma desgraça. Ele faz o seguinte, ele faz uma leitura, ele tem 3 capítulos no livro. Um ele fala de como Florestan Fernandes vê a história do Brasil, gente finíssima também, Florestan Fernandes, leitura obrigatória em sociologia, né? Caio Prado Júnior e Celso Furtado. Então ele faz um comparativo dos 3 livros que falam da história do Brasil. Correto? E no livro ele deixa transparecer isso. Celso Furtado vai ficar famoso, por quê? Porque ele não vai defender a rigor a ideia marxista. E depois que o Celso Furtado morre, o próprio Plínio de Arruda vai escrever um artigo falando o Celso Furtado era um romântico, porque ele queria conciliar. Aí surge a ideia de conciliador. Eu defendo os pobres, mas eu preciso que o Brasil se desenvolva. É o núcleo duro do desenvolvimentismo. Eu quero que o Brasil cresça, mas eu preciso ter uma preocupação social. E aí, por mais que esses caras estudam muita economia, eles vão carregar muito a questão da sociologia. E aí o Mises, naqueles textos que eu passei para vocês do Mises, na verdade que lá é porque a revista Mises foi traduzindo picado aquele livro do Mises sobre os problemas epistemológicos da economia, da ciência econômica, né? Que é um livro verdinho, bonitinho e tal, tem só em inglês, mas a revista Mises foi traduzindo os capítulos. E o Mises já arrebenta essa questão de, misturou sociologia, como a sociologia já é algo que não é nem ciência, você vai realmente contaminar essa discussão, certo? Então, o nosso núcleo duro que a gente vai ter é o quê? Eu quero desenvolver o Brasil, eu quero trazer tecnologia, eu quero que o Brasil... Eu sei os caminhos, mas nós temos um problema estrutural. Qual que é o problema estrutural? E é onde todos eles se completam. Nós temos um problema de inflação estrutural, por isso que o nome da escola é estruturalista. Ou seja, sempre o capitalista, para ganhar mais dinheiro, ele causa inflação. Certo? Ele causa inflação porque ele quer ferrar o pobre, porque ele quer manter a taxa de salários baixos. Então ele usa de mecanismos, influenciando a economia, para ele poder ganhar dinheiro na base inflacionária. É o famoso rentista do Ciro Gomes, né? Ciro Gomes luta contra os rentistas malditos, né? Então eu vou ferrar os rentistas, né? Por quê? Porque eles causam inflação estrutural. Justamente, você tem uma série de mecanismos que eles vão apontar. Um deles você tem um problema de atraso tecnológico, que eu vou tocar daqui a pouquinho, mas já que você falou, atraso tecnológico, então a gente sempre está com baixa produtividade da mão de obra. Você tem um excedente de mão de obra sobrando, reserva de mercado, que é uma ideia keynesiana do exército de reserva. Então, olha aqui, a lógica é essa daqui, que é o sistema centro-periferia, né?
eu tenho um atraso da estrutura produtiva. Eu sempre vou estar atrasado para produzir, certo? Né? Aí vem onde você entende por que você teve, por exemplo, a lei da informática na década de 80, que proibia produto de informática vir para o Brasil. Por quê? Porque eles acreditavam que toda vez que a gente absorve tecnologia de outro país, eu estou absorvendo algo já atrasado. Faz sentido, né? Mas a solução é, então vamos criar uma bolha para nos proteger e a gente conseguir desenvolver uma tecnologia mais foda que a dos caras, aí a gente abre a bolha e domina o mundo. Cara, eles pensam nisso. Por quê? Porque se você tem um atraso de estrutura produtiva, combinando com essa superabundância de trabalho, você vai ter o quê? Esse problema de menor crescimento, diferença do ganho real, e aí você tem um desequilíbrio externo, porque aqui entra a questão das vantagens comparativas, né? Você vai estar sempre tentando produzir uma coisa, correndo atrás. O próprio Furtado, no livro dele, O Mito do Desenvolvimento, ele fala isso. Ele compara com a partida de Wimbledon. Não adianta você ser bom em tênis. Se você for para um Wimbledon, você vai jogar com os caras que já fazem isso há muito mais tempo. Você sempre vai perder. Hã? O quê? Não, tá firme e forte. Isso aqui é firme e forte, cara. Isso aqui é firme e forte. É sério. Gente, vocês aqui estão dentro de uma bolha. Vocês estão hoje no momento da vida de vocês, que vocês estão lendo muito escola austríaca, mas o nexo dos caras é forte. É isso aqui, sempre a gente vai absorver tecnologia atrasada. A Inglaterra vai sempre ceder uma tecnologia, né? Eu lembro da Revolução. O que é a Revolução Verde para esse pessoal do desenvolvimentismo? Assim que acabou a guerra no primeiro mundo, eles não tinham o que fazer com os tanques. Cara, eu já vi isso em uma tese de doutorado, o cara falando isso. Fazia tanque de guerra, acabou a guerra, o que vai fazer com o tanque de guerra? Vamos transformar em colheitadeira. Velho, como é que você transforma a porra do tanque numa colheitadeira? Não, é sério. Não, é pegar a tecnologia e jogou atrasada pra gente. Então tem essa lógica. Bem, a gente tem muita gente trabalhando. O Brasil tem uma superabundância de pessoas. Então isso causa uma dificuldade de haver uma negociação de trabalhadores com os empresários, e tem a questão da terra, da renda fundiária, também que vai impactar muito. Então, isso é influência, né? Aí vai puxando, né? Então, o Mito do Desenvolvimento Econômico do Celso Furtado é um livrinho fininho, é bacana de ler, onde ele fala esse exemplo de Wimbledon. E é bacana, porque o Guga refuta o livro dele, né? Se ele usou o exemplo de Wimbledon, falando assim, nós nunca vamos ganhar em Wimbledon, porque nós estamos jogando com pessoas que inventaram aquele jogo, que joga há muito tempo. Então, por mais que você treine, você vai chegar lá, você vai perder. Né? Então, Então, os esportes já mostram que está errada essa teoria, né? Não precisa, mas tudo bem, vamos indo. Uma coisa importante é o capitalismo tardio do João Manuel Cardoso de Mello. Quem depois que tiver saco de ler, que vai ser orientador de doutorado do Plínio de Arruda Sampaio Júnior. Exatamente. É o seguinte, ela entra em descrédito, essa questão do centro-periferia, que é a teoria Prebisch-Singer, ela vai entrar em questionamento lá nos anos 2000, na verdade. Não por causa do Brasil, mas por causa dos asiáticos. Certo? Só que ela retoma força por causa da apropriação da ideia do Kandor de questão de produtividade do PIB. Aí ela cria força porque você vai ponderar, está crescendo, mas não é tanto assim, ainda tem muita exploração de trabalhador. Entendeu? Nessa lógica dos caras que trabalham. Você tá puto, né? Você está revoltado. Até que dá para engolir, né? Esse não dá. Mas é um dos núcleos duros da ideia. Por quê? Porque isso daqui vai causar um fenômeno que o Celso Furtado vai chamar de paz dos túmulos. Alguém já ouviu falar desse termo? Paz nos túmulos? Não? É um termo... Já ouviu? Também o cara inventou o negócio. Ele vai falar justamente isso. O capitalismo na economia subdesenvolvida tem pouco dinamismo. Por quê? Porque você tem taxa de lucro alta, a economia não é tão desenvolvida assim, então você pode aplicar
força em cima do trabalhador, sem fazer muita força. Você não vai ter sindicato, tem muita gente, a formação sindical é pequena, você tem vias de escapar desse controle, as pessoas vão se subordinar àquilo, a trabalhar ganhando pouco, e a trabalhar ganhando pouco acabam aumentando mais ainda as taxas de lucro dos patrões. Então você tem uma paz nos túmulos, ou seja, os trabalhadores não se revoltam porque eles não têm força para se revoltar. Certo? Então os capitalistas vão agir, aí retomando de novo a ideia do feudalismo, né? Eles vão ser como senhores feudais, literalmente, né? Eu acho que nesse trecho ele fala do feudalismo, não, acho que é mais em outro pedaço do livro, ele fala disso, ó, é um feudalismo, né? Até aí, até que vai fazendo sentido, porque você vê os coronéis, né? Todo estado tem coronel, que realmente explora as pessoas, mas isso aí não é questão do capitalismo, é porque o cara é filho da puta. Por isso que ele explora as pessoas, porque ele é canalha. Não é por causa da lógica capitalista. Mas vamos indo, continuando. E aí a ideia é essa. A ideia é essa daqui. Bem, eu vou então fazer o seguinte, eu vou proteger minha economia das inovações tecnológicas de fora. Mas eu preciso industrializar. Olha o impasse que os caras estão. Eu preciso industrializar e fazer com que a minha indústria seja mais fera do que as dos caras de fora. Então o que eu vou fazer? O governo vai entrar no núcleo endógeno de setores estratégicos, empresas do BNDES, que o BNDES vai pôr dinheiro. Essa é a ideia. Você cria empresas que vão influenciar não só a economia, mas vão influenciar todo o aporte político e social para resolver essa heterogeneidade que a gente tem. E com isso, resolvido esse problema, a gente cria uma nova cultura, né? Porque o Celso Furtado, ele fala assim, ele deixa bem claro, no começo lá do Mito do Desenvolvimento, ele fala assim, olha, é claro, o Clube de Roma se reuniu, né, o Clube de Roma, né, hoje não se fala tanto, o que se deu o Clube de Roma? Alguém sabe? Aí o clube, eram os grandes pensadores que se reuniam para discutir o futuro da humanidade. Um fórum econômico, aí só iam pessoas extremamente privilegiadas, né? É a Mont Pelegrand dos comuna, pronto. É a Mont Pelegrand dos comunistas. Então, lá o Clube de Roma viu que o jeito que se produzia, dependendo da base do petróleo, cara, nós estamos falando de 76, 70 e tantos, a base de produção era petróleo. Os caras falaram assim, olha, o petróleo é escasso, então o modelo de desenvolvimento que a gente não pode deixar os países pobres ter. Essa é a análise que o Celso Furtado faz da tomada de decisão deles. Então, por quê? Porque se os países pobres tiverem acesso ao nosso modelo de desenvolvimento econômico, vai acabar o petróleo. Então, nós temos que proibir que eles tenham acesso à tecnologia. Esse é o núcleo duro. Então, ele falou assim, então a gente vai ser sempre punido. Então, nós temos que pensar até em outra tecnologia. Por isso que a gente vai ver lá no final da vida o Celso Furtado escrevendo um livro sobre meio ambiente, ecologia e tal, para tentar resgatar, porque ele vai ser um cara sempre frustrado, Celso Furtado, né? Ele vai estar sempre envolvido no poder, sempre tentando ter ideia de como implantar isso e nunca vai dando certo, porque no fundo não dá certo, correto? Porque é um problema de análise, né? Uma coisa é bater a foto e falar que o Brasil tem pobre e tem rico, sim, outra coisa é falar que isso é por causa dos ricos, a culpa é por causa dos ricos, né? E não por causa... E é engraçado, até mesmo eles, por serem estruturalistas, não fazem uma boa análise estrutural do problema brasileiro, de fato. Que a gente vai falar daqui a pouco o que é. Ok. Então a minha teoria que eu tenho sobre o que é o estruturalismo, que no final das contas, esse aqui é o modelo atual, tem um livro sobre estruturalismo latino-americano, que o cara fala assim, o modelo novo do estruturalismo agora é esse daqui. Então esse aqui eu trouxe o modelo mais moderno. Porque é onde eles falam o seguinte, deu errado no passado porque a gente só queria influenciar a economia. A gente fez que nem os ortodoxos, a escola de Chicago, a gente só quis... Então a gente tem que mexer na cultura também. A gente tem que mexer nos hábitos, a gente tem que mexer na sociedade como um todo. Parece algo meio soviético, não é? E no final das contas é. Então a minha teoria, o nome eu ainda estou desenvolvendo, né? Que é o estruturalismo, é o marxismo desgraçado, em loop do caralho, na negação dessa porra toda de pagar pau de moderado, cacete. Então, é isso. É um cara que se diz moderado, mas no fundo ele está altamente enraizado com o núcleo duro da ideologia marxista. Né? E isso trouxe esses caras para o poder.
Por isso que o Inácio Rangel nunca foi para o ministério, nunca foi para alguma coisa. Porque quando o Lula ganhou, cara, vou confessar aqui, primeira vez que o Lula ganhou, cara, eu votei no Lula, velho. E eu fiquei puto quando ele não pôs o Zé Rainha para ser presidente do INCRA. Era o certo, não era? O Zé Rainha tinha que ser o presidente do INCRA e fazer a reforma agrária toda. Aí eles chamam o Meirelles. Cara, que loucura! Tá negando o partido, tá negando a tradição, vira neoliberal, né? Você pega esses caras da Unicamp, não, neoliberal. Você pega o Márcio Postman, né? Quando ele foi presidente do IPE, escreveu uma coleção Brasil em Desenvolvimento. Agora que nós vamos acabar com os neoliberais mesmo, que nós vamos voltar para o modelo neoestruturalista. Né? Então tem essas coisas todas. Mas, no final das contas, é isso mesmo. Né? Sim. Ele ia deixar o capital parado e não alocar em setores estratégicos que conseguem influenciar a economia toda. Então, mas eu acho que seria importante até para os não economistas entender esse conceito de desencadear para frente e para trás. Ah, sim, não, vou entrar. Eu vou chegar no JK e a gente vai detonar isso daí. Né? Água tá aí, você consegue, Maguinha? Então, olha só. Então vai ser o norteamento, cara, você descobriu o próximo slide. Qual vai ser o norteamento dos todos os projetos e planos nacionais do Brasil até a última, que é a nova matriz econômica? Todos eles vão trabalhar com essa ideia. Eu vou buscar uma indústria que consegue gerar muito emprego para eu melhorar a qualidade do valor do trabalhador. Então eu vou buscar o quê? Indústrias que aloquem muitos recursos. Então a eficiência do gasto do governo vai ser grande. O que é o plano de metas? Então tanto faz, se você, eu pus de cor, né, os comunistas em vermelho, né, o plano trienal, né, do Jango, lulopetismo e nova matriz econômica, bem de esquerda. Nós temos os militares aqui de verde, nós temos, eu pus de branco, né, o JK e esse processo de democratização, que não era nem comunista, nem direita, nem de esquerda, é um trem meio progressistas, vamos dizer assim, poderíamos chamar de progressistas? Eu acho que cabe chamar de progressistas. Então, todos eles trabalhavam com essa ideia. O que era o plano de metas? Indústria automobilística. Nós tivemos um projeto de país com 31 metas, na verdade eram 30 metas o plano de metas, e a 31 era a construção de Brasília. Tudo voltado para a indústria automobilística, todo. Né? Então você pega as 30 metas, aí tem a meta lá de equipamento elétrico, fazer fusível. Tinha uma parte de um dos planos lá que era fazer fusível. Por quê? Porque o carro precisava do fusível. Para fazer todo esse encadeamento da economia e fazer com que as pessoas trabalhassem de uma forma melhor. Certo? Só que eu não podia pegar a economia, eu não podia pegar a tecnologia de fora. Então eu fecho a economia e falo para os caras, vamos desenvolver a nossa tecnologia para a gente ter o carro mais foda do mundo. Aí eu faço muito asfalto para os carros rodarem muito, para ficar popular, e a gente aqui conseguir desenvolver essa tecnologia dentro da nossa bolha. Funcionou? Claro que não. O Rodrigo esse dia estava falando do Collor, que foi a coisa mais perto de liberal que a gente teve do Collor. Foi, e por mais que a gente critique o Collor, não tem jeito. Se não fosse o Collor, nós estávamos andando de Fusca em Brasília. Até hoje. Vocês podem negar, mas ele fez essa grande contribuição. Não tenho nada contra a Fusca, é um carro legal. Celso Furtado estava aqui. Plano trienal. A mesma lógica lá do João Goulart. Quem que era? Aqui o cabeça de chave, o cara que estava na foto mostrando o dedo para o plano para o João Goulart era o Celso Furtado. Aí você depois tem os militares. Direita, mesmo sendo direita, a ideia é desenvolvimentista. Eu faço aporte de um tipo de indústria que vai trazer um encadeamento, eu vou fazer construção civil, porque a construção civil, se eu cavar, né, o livro do Keynes, né, se eu cavo um buraco de um lado e tampo esse buraco de outro, eu gerei renda, então eu vou fazer muita estrada, vou fazer um monte de coisa, e vamos indo, sempre escolhendo os campeões nacionais, sempre vai ter um campeão nacional. E é isso, por isso que o desenvolvimentismo é tão forte, porque quando a gente pega a análise desenvolvimentista, você tem não só intelectuais, você tem os industriais também apoiando a ideia, porque eles eram os principais beneficiários. Pô, né, o Roberto Campos vai falar isso, né, pô,
gente criou um banco para falar para os caras que eles vão ganhar grana, eles não vão apoiar essa ideia? Estão nem aí se é marxista ou não, beleza, mandando grana para a gente tá valendo. Aí o Roberto Campos vai falar, né, no Lanterna da Polpa, né, criamos um monstro. E é mesmo, é um monstro, né? Você pega dinheiro público para dar para uma empresa, para ela crescer. Né? O que você cria? Uma empresa que vai desenvolver tecnologicamente? Não, você vai criar um parasita, que é, né? Eu tinha um amigo que eu gostava muito dele, ele gostava, não sei se ele gosta de mim ainda, que ele falou assim, Adriano, consegui um emprego lá na Fiesp. Eu, legal, lá na CUT dos industriais, né? A Fiesp é a CUT dos industriais, é os caras que ficam pedindo dinheiro para o governo, né? Não querem saber. FHC também, o FHC ele vai ser muito tratado como neoliberal por causa do Gustavo Franco, né? Que vai tentar corrigir a inflação sem ser via estrutural. Porque vejam, todos eles aqui estão tentando corrigir uma questão estrutural da inflação. O FHC vai ser o único, não, o FHC eu acho que é ruim dar esse mérito para ele, né? O Gustavo Franco vai realmente trabalhar com a ideia de que não é estrutural o problema da inflação, é um problema da moeda. Né? É esse o problema. E que querer resolver a inflação estrutural gera mais inflação, porque aqui a gente tem um governo imprimindo dinheiro a rodo. Correto? Plano de metas, então aqui eu ia passar cada um deles, né? Todos eles muito alinhados com o desenvolvimentismo, todo. Aqui vai ter uma tentativa de aprofundamento do modelo, que é a nova matriz econômica, que é para fugir justamente do tripé macroeconômico criado na FHC, para justamente fazer esse controle de gasto do governo. Então, não, o governo tem que gastar menos, tem que dar grana para a JBS comprar frigorífico na Austrália. Cara, tá certo, não tá? Demoraram para rir, né? Mas, cara, é isso que a gente fez. A gente pegou alguém que é um monopólio de produção de carne, de processamento de carne, né? Porque a carne é processada pela vaca. Então, de tratar a carne, o cara tem um monopólio nacional, vai virar um monopólio mundial e você tem que dar grana para ele, porque isso é bom. É um grande campeão nacional, é uma empresa. Então, é catastrófico isso. Beleza. Então, aonde a escola austríaca vai entrar em atrito com isso, né? Então, o título da palestra era Escola Austríaca como Antítese. E eu estava conversando com um amigo, ele fez um trocadilho que eu achei bacana e vou até fazer aqui. A escola austríaca ela não vai ser uma antítese, né? Porque até agora vocês estavam revoltados, porque é tudo contra mesmo, né? Mas mais do que ser antítese, a escola austríaca ela vai ser antídoto disso. Né? A forma de se resolver isso é através da escola austríaca. Por exemplo, eu acabei de falar que o problema surge na Argentina, não foi? Com o pré-bicho. Demorei para beber água, hein? A solução, o antídoto vai começar também lá. 6 lições de Mises. Mises vai para a Argentina, em Buenos Aires, e faz as palestras que dão origem aos 6 lições. E é exatamente, não precisamos pegar uma bibliografia vasta da escola austríaca. Cara, 6 lições destrói tudo isso daqui. O que é o capitalismo, né? Daqui a pouco nós vamos ter uma palestra sobre capital, então não vou entrar nessa questão. O socialismo, que deve ser abandonado. Intervencionismo, intervenção, quanto mais intervenção, mais distorção nós temos. Não existe na pós-graduação escola austríaca, eu dou a disciplina de intervencionismo e é fato, toda intervenção gera peso morto, gera perda na economia, tanto para produtor, como para consumidor, como para trabalhador. Sempre todo mundo se ferra a cada nova intervenção do governo. Né? Tem que ter investimento externo, Nós temos que abrir. Qual que é a grande diferença da Coreia do Sul e do Brasil? Na época que o Brasil se fechou para a economia mundial, a Coreia do Sul falou assim, manda, galera, vem. Né? E teve intervencionismo? Teve, mas um intervencionismo interessante. A Coreia do Sul remunerava quem conseguisse copiar melhor os produtos de fora, as indústrias nacionais de fora. E isso é interessante, porque, por exemplo, tem um livro do professor, eu esqueci o nome dele agora, mas é do Fraser Institute, é um livro chamado Competição e Monopólio, onde ele trabalha a seguinte ideia: a inovação ela vem depois que o cara aprende a copiar. O que é a Coreia do Sul? O que é a China? Quem é mais antigo lembra, produto chinês era uma merda. Por quê? Porque eles estavam na curva de aprendizado, eles estavam aprendendo a copiar. Não tem como a gente fazer um iPhone melhor, não tem como você inventar um aparelho melhor com iPhone, se você não tiver um iPhone, desmontar ele, saber como ele funciona, achar os defeitos e tentar fazer algo melhor. O Brasil foi privado disso. Por que a nossa indústria é um lixo? E é um lixo mesmo. Por quê? Porque a gente foi, o momento em que todo mundo estava dando estralo tecnológico, a gente se fechou. Então a gente tem muito atraso. Então, a gente precisa de muito investimento.
externo, principalmente questão econômica. E a questão das ideias, né, gente? Aqui é que essa máxima do Mises sobre ideias, somente ideias pode iluminar a escuridão, porque é isso, não podemos ter... E aí é onde que está o Massa, voltar para a ideia do Inácio Rangel, não entrar na política. Para onde esses caras foram? Para as escolas. Então, olha como você cria um ciclo interessante. O menino entra na escola, aí o professor lá chega a lenha de Marx, luta de classe, tal. Aí o menino fica revoltado, aí ele entra na Uni e tal. Aí ele amadurece, aí ele fala assim, não, isso daqui é meio... Aí cai a ficha de que aquilo lá é uma... é meio hipotético, é um sonho, né? Mas, né, seria bom, mas não vai ser real. Aí para onde que ele vai? Ele vai para o estruturalismo, para o moderado do negócio. Veja a armadilha ideológica que a gente vive no Brasil. A gente nutre com algo radical e para o cara ir para o moderado, ele vai para o estruturalismo. Aí você tem um Ciro Gomes que é levado a sério. Simples assim. Esse é o problema, né? Continuando. Então, aí você vai, aí, por exemplo, o cara ganha para prefeito, ganha para vereador, ganha para alguma coisa, ele vai chamar alguém, ele não vai chamar um cara raivoso, ele vai chamar um cara moderado. Mas o cara moderado, ele tem todo o arcabouço ideológico, e o estruturalismo cabe muito bem o marxismo dentro dele. Então o cara não é marxista, então por exemplo assim, até os próprios marxistas hoje não se consideram marxistas, né? Eles estão lá na pós-verdade, pós-modernismo, esses infernos todos. Então nós temos esse problema. Eu quero agora discutir de onde vem então o crescimento econômico como exemplo, como prática. Como é que está meu tempo? Está tranquilo? Tá, dá para dar. Então eu vou pegar um exemplo prático que eu discuti em alguns estudos que eu fiz na época que eu discuti economia rural. Vou pegar o exemplo da Comigo. Quem já ouviu falar de Comigo? Poucas pessoas. Comigo é a maior cooperativa agrícola do país. É uma potência, né? É de Goiás. Por isso que eu vou dar esse exemplo, para vocês verem que Goiás é foda pra caralho. A Comigo era o seguinte, Goiás vinha de uma estrutura de plantio de arroz. Lá Goiás começa com gado, depois vem o arroz, e aí esse arroz era vendido para Triângulo Mineiro, onde eram os armazéns. Quem é de Minas sabe aquela região do Triângulo Mineiro, que era do Goiás, que vocês roubaram. Assim como Tocantins, Mato Grosso do Sul, é tudo roubado do Grande Goiás. Então você tem ali os atacadistas de grãos, e aí o pessoal do sudoeste goiano plantava muito arroz para atender aquele mercado. Quando aquele mercado de atacadista quebrou, esses caras aqui se ferraram. O pessoal de Goiás se ferrou, né? E aí um dia, lá em 1974, num posto chamado Poço Floresta, os caras estavam abastecendo as caminhonetes, 4 caras falaram assim, velho, que bosta, a gente não consegue vender o arroz, tem que parar de produzir arroz, como é que a gente vai fazer, velho? Aí um deles falou assim, velho, escutei um negócio chamado soja. Parece que o mundo compra essa bagaça. Vamos descobrir como é que faz para plantar esse trem aqui, no Goiás? Eu, caralho, vamos, senhor. Aí descobri que só precisava corrigir o solo, que o solo era meio ácido, era só jogar um calcário ali que resolvia, e o trem dava certo aqui. Aí os caras juntaram, falaram assim, não, então vamos juntar um troco aqui. Os caras, lá em 75, juntou 31 agricultores, montaram a cooperativa com 30 mil cruzeiros, você dá uns 5 mil reais de hoje. Mixaria. Ele falou assim, não, vamos pegar essa graninha, vamos juntar aqui e vamos plantar para ver o que dá, e se a gente consegue vender. Aí os caras juntaram e tal, começaram a plantar esse negócio de soja. Aí foi indo. Aí em 1978, a galera viu que os caras estavam dando certo, eles falaram assim, velho, não dá para a gente plantar a soja e ficar à mercê, a gente não consegue vender assim de cara, porque o negócio é mercado internacional, né? Que nem arroz, que a gente vai lá e vende lá para o atacadista. O negócio é negociado em bolsa de valor, tem esses negócios doidos. Então, nós temos que montar o nosso armazém para a gente estocar e poder vender o negócio no futuro e tal. Aí eles foram lá e juntaram, aí já tinha 177 sócios e montaram um grande armazém. E aí, em 1980, eles conseguiram fazer a primeira exportação de soja. Do caralho os caras. Aí eles, cara, se a gente esmagar, a gente faz óleo de soja, e a gente consegue vender também para o mercado interno, e a gente consegue extrapolar essa produção toda, né? Isso em 1982, fizeram a primeira indústria de esmagamento de soja. Aqui, bicho, mercado. Os caras estão indo sozinhos. Correto? Chega 1984, e o governo... E aí o que acontece? Isso daqui foi trazendo o encadeamento endógeno. Porque para a esmagadora começou a vir o quê? Empresa de fertilizante. Começou a vir empresa de
semente. Aí você tinha toda uma estrutura de produção de semente. As indústrias falaram assim, a indústria de carne falou assim, vamos produzir nossa carne lá perto, que já tem a semente lá perto para dar a ração. Aí começou as fábricas de ração. Então, você formou lá no final da década de 80, o maior cluster, que a gente chama de cluster do agronegócio da América Latina, Rio Verde, potência o negócio. Aí em 84, o governo cria uma lei de incentivo fiscal para atrair indústrias. Né? Porque indústria, os desenvolvimentistas, vamos atrair indústria dando incentivo fiscal para um grupo específico. Né? Depois, por causa do fim da inflação, teve que reajustar e criar um outro tipo de incentivo fiscal, isso que é um outro tema de outra palestra, que a gente pode discutir bastante a questão de incentivo fiscal. E aí nós temos uma notícia lá na Globo, em 2014, que Rio Verde é o município mais rico do Brasil em produção agropecuária. Todas as dissertações de mestrado, tese de doutorados, monografias vão falar o quê? Isso aconteceu por causa do governo que criou incentivo fiscal. Na verdade, nem tirou de um lugar para o outro, porque na época, todos os estados já faziam incentivo fiscal. Só Roraima que não tinha incentivo fiscal. Então era um status quo normal. Os caras vieram para Goiás porque era logisticamente mais fácil na época. Você ficar perto da produção, era fácil de distribuir, você estava perto de grandes centros consumidores. Né? Então o cara não montou uma fábrica de cerveja entre Goiânia e Brasília por causa do incentivo fiscal. Porque, cara, Goiânia e Brasília o povo bebe pra caralho. Foi só por isso que montou a fábrica de cerveja, motivo óbvio, estratégico. Os governadores falam pra gente assim, né? Lá em Goiás fala muito isso. O governador, o antigo Marconi Perillo, né? Daqui uns dias a gente vai voltar a ver ele na mídia, se Deus quiser, lá na Polícia Federal, na carceragem. Ele falava assim, eu trouxe a Honda para Goiás, o nosso programa de incentivo fiscal trouxe a Honda para Goiás. Aí sabe o que eu pensava? Eu pensava que ele pegava um avião, chegava lá no Japão. Aí ele chutava a porta da presidência da Honda e Japa partiu pro Goiás. Aí o Japa, não vai não, traz o saco. Aí trazia o cara na marra. Não, os políticos vendem isso, né? Nós que trouxemos desenvolvimento. Não, o desenvolvimento já estava aqui, ó. Vocês só foram oportunistas de ver que aquele negócio ia dar grana e vamos ajudar os brothers industriais daquele setor, né? Porque para mim, né, que nem eu falei, é uma outra palestra, para mim incentivo fiscal é uma legalização de caixa 2 de empresa de campanha. Ok, vamos dar o golpe final no desenvolvimentismo. Todo o texto desenvolvimentista fala do Estado como solução, certo? O Estado vai vir e vai resolver o problema do capitalismo. Todos aqueles textos que vocês leram fala da desgraça que é o capitalista, como ele explora o trabalhador, o Estado vem para resolver. A pergunta que eu faço é, o Estado não existia antes, não? Cadê a porra do Estado antes dessa análise? Não era o Estado que estava dificultando o capitalista? Não era o Estado que estava atrapalhando todo mundo? O cara dá propina para o Estado porque ele é corrupto? Ou é porque se não der propina o negócio dele não anda? Aonde estava o Estado? Falam como se o Estado fosse nascente depois desse problema. Não, o Estado que cria esse problema. O Estado cria a questão da heterogeneidade. Outra falácia gigantesca do desenvolvimentismo. As economias desenvolvidas, como se não tivesse pobre nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país rico. Nós somos desenvolvidos porque nós temos esse problema de heterogeneidade da estrutura. Nós temos pobre e rico. Cara, lá tem pobre também. O negócio que o pobre lá é um pobre 2.0. O cara anda de carro. Sem ser financiado. Né? Ele compra o carro dele. Ele compra um Civic de $2.000. $2.000, né? Não é real lá não é dólar. Então, o Estado sempre existiu atrapalhando. Eles erram nessa falta de análise do Estado. O Estado existia ali, ele que estava atrapalhando essa relação. Né? Por que incentivava? Por que o cara queria não investir em indústria? Porque o Estado trabalhava com taxa de juros que incentivava, é informação, é ação humana. O cara vai sempre buscar a melhor opção para ele. E muitas das opções são criadas pelo Estado. Muitas delas causam externalidades e as pessoas reagem àquela externalidade para buscar o seu melhor ganho possível. E isso é ação humana. Aí o cara toma uma decisão para fugir de uma interferência do Estado, aí é taxado o capitalismo como problema. Aí isso está errado. Né? Isso não pode ser considerado. Tá joia? Então, esse é, de fato, um dos grandes problemas. Então, muito obrigado pela atenção de vocês.
Obrigada, Adriano. Perguntas? Professor, sobre o texto da dualidade brasileira, eu li o texto e fiquei bastante incomodado, que eu percebi que era claramente de viés marxista, até quando ele fala sobre a intenção de um indivíduo da sua classe, que é a mesma coisa e tudo mais. Mas para mim parece fazer um pouco de sentido, de certa forma, sobre a influência que a sociedade brasileira vê de fora, porque nós queríamos ser mais desenvolvidos, todo mundo acha que ser desenvolvido seria uma coisa boa, mas a gente tem métodos e uma cultura, uma sociedade aqui que oferece talvez incentivos errados para isso. Qual a tua visão mais profunda sobre esse texto, sobre essa questão dessa dualidade? O que o senhor pensa sobre? O senhor concorda que ela, de certa forma, existe, não naqueles termos de dualidade monolítica do marxismo, mas uma dualidade de a gente queria ser mais desenvolvido, mas nossas práticas não permitem esse tipo de coisa. O que o senhor pensa sobre isso? O grande problema daquele texto, principalmente, é que ele vai jogar vários níveis de dualidade. Você vai ter dualidade interna e externa, então ele vai avançar, ele vai ter um desdobramento das dualidades, para não ser só centro e periferia, que é onde eu acho que é onde a contribuição que ele faz com que não deixou a ideia centro-periferia do pré-Bicho morrer. Porque a ideia centro-periferia do pré-Bicho era muito nós, que éramos colônias, e os países desenvolvidos. Quando ele joga essa dualidade para dentro do país também, e desdobra essa dualidade aqui dentro, você dá um fôlego, porque as pessoas enxergam essa dualidade. A pessoa vê, eu estou pobre e o cara está rico, então essa dualidade existe. Certo? Então esse é um problema. O que a pessoa não entende, e eu acho que até uma ideia de criar pano de fundo, né, é você jogar as pessoas contra a pessoa, o indivíduo, contra o empresário. E esquecer que quem está sabotando os dois é justamente o Estado. Então a minha visão é essa, ó, eles fazem uma discussão sempre de dualidade, eles fazem algumas questões relevantes na questão de entender essa relação do trabalhador e do capitalista, mas o que eles não colocam é o quê? Por que o cara ferra o capitalista? Por que o empresário ferra o trabalhador? Porque ele não consegue ferrar a Receita Federal. Como ele não consegue dar o tumé na Receita Federal, ele tem que dar o tumé na moça que faz a limpeza do chão. Certo? Eu tenho uma máquina gigante do Estado que me consome toda e eu preciso ter lucro. Então eu vou para onde? Vou para onde o cara não consegue se defender, eu vou para o trabalhador. Correto? Então, no final das contas, esse é o grande problema. Ou o cara ou paga salário ou paga imposto. Muitos empresários, minha esposa é empresária, ela tem dia que ela fala assim, hoje ou eu pago salário ou eu pago imposto. Os dois eu não consigo. E mesmo reduzindo taxas de lucros, né? Porque o próprio imposto, até ter lucro é ruim no Brasil. Porque você paga imposto por ter lucro. Então é melhor ter lucro baixo, né? Você tem empresa que tem uma estrutura gigantesca de caixa 2 para fugir da máquina estatal, né? Então vejam, se esse esforço todo para fugir da máquina estatal não existisse, você poderia ter muito bem, que é o que o Mises vai falar em 6 lições, em toda a literatura austríaca, não existe luta de classe, né? O capital precisa do trabalhador, né? O fazendeiro, ele não é um cara rico, né? Aqui eu não sei se vocês na região de vocês tem essa história, mas lá em Goiás a gente tem a famosa frase de fazendeiro é um cara que vive pobre e morre rico. Por que ele vive pobre? Por que você vai ver os fazendeirão tudo de calça rasgada, botina, né? Porque eles são pobres, cara. O capital dele está todo imobilizado. O capital dele está ali. Você vai ler livro, texto de marxista, o capital inundou a economia, o capitalista veio. Cara, não, né? Tem um texto que eu gosto muito, um artigo do professor Paul Civic, que foi publicado na Quarterly Journal of Austrian Economics, que ele fala uma coisa que eu nunca tinha dado gap. Assim, ele falou assim, olha, o problema dos modelos da economia é que acham que o capital é uma letra K. Não é uma letra K. Ele é extremamente heterogêneo, o capital. Então o cara é capitalista, aí você fala lá, o cara é milionário, né? Por exemplo, eu estava vindo aqui para o Summer, recebi notícia da imobiliária, o inquilino lá vai mudar. Estou fodido, né? Porque eu vou ficar com o meu imóvel parado, meu capital está lá parado, e eu vou ter que voltar a pagar água, luz, eu não vou ter aquela renda, é uma droga. Mas para o marxista não, eu quero ter muitos imóveis. Para a lógica marxista, eu quero ter um monte de imóvel para explorar a sociedade, cobrar aluguel alto e ferrar os pobres. Não é isso, eu quero alocar aquele capital o mais rápido possível. Se alguém chegar lá e falar assim, eu alugo, se a imobiliária fala assim, o cara falou que ele fica no imóvel mais 2 anos, mas se eu baixa 20%, cara, de boa, eu topo. Por quê? Hã? Que bom. Ao vivo. É um exemplo hipotético.
Então, cara, vejam só, eles têm essa ideia. Pessoal, por exemplo, o industrial, o cara monta uma indústria lá, monta uma fábrica. Você acha que ele quer que aquela porra fique parado? Bicho, ele quer que aquele negócio produza 24 horas, porque aquele capital vai ser amortizado, ele vai ter que trocar aquelas máquinas, ele tem que ganhar o máximo possível com aquela grana, e ele não ganha grana sozinho. Ele precisa de ter gente trabalhando lá, é uma combinação, capital sem trabalho não dá certo. E aí é onde o texto do Maniche que eu passei para vocês lerem, ele falava disso, ó, a gente precisa de poupança, que é onde os marxistas vão contra, porque se o capitalista faz poupança, a gente tem que dividir essa grana com os pobres. Não, tem que ter poupança, para o cara ter capital privado, juros baixos, aí ele joga, aí ele troca as máquinas mais rápido. Quando ele troca a máquina mais rápido, melhora a produtividade do trabalhador, porque o brasileiro ele produz menos que o americano, não é porque o brasileiro é preguiçoso. Não, cara. Tem várias análises, mas a gente é preguiçoso porque a gente pode, né, velho? Que não neva, né? A gente pode dormir, que é uma música do Bruno Marrone, a gente pode dormir no banco da praça, sem problema, a gente não precisa fazer poupança. Essa é a cultura brasileira. Então a gente tem essa dificuldade de fazer poupança. Tanto trabalhador como empresário vive num país onde não precisa fazer poupança. E a lógica da escola austríaca é, sem poupança, não tem capital baixo, de custo baixo. Capital de custo baixo faz com que o cara jogue muita grana para o setor produtivo. E isso gera emprego e produtividade. Essa é a lógica austríaca, certo? Mas não, como não existe essa lógica de poupança, o governo quer resolver jogando dinheiro do BNDES. Aí ferra tudo. Eu tenho um desafio. Respondi, eu sou muito prolixo, eu não sei se eu acabei respondendo. Tá. Nessa questão cultural e social, eu tenho minhas ideias, mas não é escopo das minhas pesquisas hoje, mas é uma coisa legal, eu gostaria muito de ter mais discussão sobre isso. No meu caso é mais um desafio do que uma pergunta. Sim. Eu quero que você me apresente uma pessoa, pode ser um não economista, qualquer pessoa daqui, que concorde com essa frase, que eu fabrico carroça, você fabrica carro, e eu quero fazer um carro autônomo. Logo, em vez de copiar o que você faz, eu vou me fechar e criar o carro e depois o carro autônomo. Que é o que você falou que eles falam. É exatamente o que o pessoal pensa. Alguém daria falar, isso é verdade? Não é possível. Não. Vai na faculdade. Essa estratégia é melhor. Vai no departamento de doutorado. Vai no departamento de doutorado de economia da Unicamp. Hoje o cara fala isso. Mesmo Fala. com China, com Coreia, com tudo. Fala. Ele afirma isso, fala, tá certo, você tem que fazer Sabe isso. o que eles afirmam? Eles falam que, na verdade, para buscar trabalhador barato, houve um deslocamento do capital internacional para explorar o chinês. Houve uma internacionalização do capital em prol de uma precarização do trabalhador. Então, como o trabalhador americano é caro, eu vou alocar uma fábrica na China para foder o chinês. Mas o que eles não veem é o quê? Que o chinês aprende a copiar e começa a sabotar a ideia. Gente, vamos pegar os caras que tiveram ideias fantásticas. Eles nunca tiveram do zero. Nenhuma ideia do zero. Nenhuma. Steve Jobs, Bill Gates, eles trabalhavam na IBM. Aí eles viram, aqui tá foda usar computador. Se tivesse um negócio para rodar assim, ia ser massa. Aí o cara inventou o mouse. Por quê? Se ele nunca tivesse visto. O pessoal acha que o Steve Jobs fumou um baseado e, cara, vou fazer um negócio chamado tablet. Vai passar o dedo assim. Não é isso, cara. É aprendizado, a curva de aprendizado. E a curva de aprendizado é copiar. Você tem níveis de competição, rivalidade, e dentro desse processo, você não copiar o seu concorrente, ele não surge. Você tem que copiar o cara para fazer melhor. Não tem outro jeito. Ou pelo menos para fazer igual. De humanas. Então, essa lógica se aplica lá. As pessoas acreditam nisso, no sentido de que eles acreditam que você falar que o brasileiro tem que pegar o que está de fora que é bom para copiar, você está falando que o brasileiro é pior que o cara de fora, entendeu? Que eles criaram, a gente consegue criar, entendeu? Essa é a lógica na cabeça de todo mundo na minha faculdade, entendeu? Justo. Eles falam, eu pegar o de fora, você está me falando que o brasileiro daqui você não consegue. Você está menosprezando a inteligência do brasileiro que está aqui. Não, é uma falácia do caralho. O Ciro fala isso. De fazer as coisas. Por exemplo, eu ouvi uma palestra, assim, só para interromper aqui e fazer uma contribuição interessante. Eu estava na palestra do cara que inventou aquela Rio... Não, Rio Bravo não, estou falando de comunista. Rio 92.
Aquela coisa Hã? Eco 92, lá no Rio de Janeiro, né? Ele que gesticulou isso, uma vez ele foi dar uma palestra na universidade e ele estava falando da questão do álcool. Nós estamos falando de cana-de-açúcar, que é bem por aí. A ideia do álcool é o quê? É um substituto brasileiro. O governo dos militares investiram muita grana no pró-álcool para a gente perder essa dependência do petróleo americano, certo? Dos sheiks e tal. Aí eu perguntei para ele assim, então por que eu... Aí eu fui doido, né? Levantei e falei assim, professor, a ideia é boa, por que deu errado? Por que deu errado essa merda do pró-álcool? Aí ele falou um negócio massa, que eu achei interessante. Mesmo sem querer, ele meio que sabotou. Ele falou assim, o problema é que o pessoal estava preocupado muito em querer inventar um trem para competir com os negros de fora. Se tivesse, em vez de ter pensado em combustível, ter feito um programa, em vez de pró-álcool, ser pró-cana, e a gente estudar para ver o que a cana poderia dar de interessante para a gente, e não ficar só com essa rivalidade, nós temos que vencer os gringos, não, né? Vamos pegar a cana de açúcar, vamos descobrir o que dá. Sai polímero disso? Dá para fazer alguma coisa? Não, mas o foco era você pegar dinheiro estatal e financiar essa parada. Então poderia muito bem você ter tido realmente uma inovação verdadeira. Vamos dizer assim, poderia até ser uma inovação verdadeira, mas aí estava muito mais preocupado com essa questão de não depender dos outros, de fechar. Né? Se tivesse uma abertura maior, às vezes lá fora alguém falaria assim, cara, esse negócio aí pode ter utilidade para a gente aqui, você ter criado um fluxo novo de investimento. E hoje a gente tem muita coisa de polímero, né? A gente poderia ter avançado. Só um comentário nesse ponto que é legal, que refuta a teoria. Todo mundo conhece o coco-bambu? Todo mundo conhece o coco-bambu. O coco-bambu é lá do Ceará, lá de Fortaleza. O coco-bambu nasceu porque o dono do coco-bambu, que se chama Frânio, disse que ele não era bom em criar nada, mas não existia ninguém que copiasse tão bem quanto ele. Em Natal havia um restaurante chamado Camarões. Ele foi até esse restaurante, aprendeu tudo desses camarões, copiou o Camarões, e hoje ele tem um empreendimento que fatura pelo menos umas 50 vezes mais do que o Camarões sozinho faturava. Ou seja, a teoria cai e o exemplo nacional de que a cópia funciona. Você falou de poupança, da questão da poupança, né, que é uma coisa que os estruturalistas e cepalinos não gostam de falar em poupança, e eu queria saber de onde é que vem essa ideia de que chega um ponto em que o capitalista que gasta dinheiro com capital é do bem, mas o capital financeiro é maligno, está tentando capturar o governo, quer forçar a taxa de juros para cima. De onde é que vem, em que autor isso está inspirado? É uma coisa que eu sempre tive curiosidade e nunca achei. Não, todos eles trabalham essa ideia de que você vai ter um forte... Se você criar poupança, alimenta aquele negócio de você ter exploração do trabalhador e não alocar capital para melhorar a produtividade. Então aquela coisa do Kalec, de que os capitalistas eles vão guardar muito dinheiro, isso é ruim porque impede a distribuição desse dinheiro, que ele entre na economia. É aquela ideia do Ciro Gomes, né, de ser contra os rentistas. Porque o cara acha que o cara está poupando por causa da taxa de juros alta. Ele está juntando aquela grana para virar rentista. O que ele não entende é que, pela oferta e demanda de poupança, quando você aumenta o volume de poupança, se não tiver um banco central, a taxa de juros cai, porque você vai ter excedentes de dinheiro para ser ofertado, certo? Que é a parte que eles ignoram. Eles acham assim, o cara, é aquilo que eu falei da foto, né? Eu tive uma época da minha vida que eu falava assim, marxista até que é um cara bom de bater foto, mas ele não sabe fazer filme. Ele bate a foto e vê lá, não, realmente tem um cara ganhando dinheiro, tem um cara pobre fudido. Por quê? Porque esse aqui tem grana e esse aqui não tem grana. Beleza, vamos resolver o problema? Vamos dividir. O filme mostra o quê? Mostra que se ele ficar só juntando grana, ele vai ver que é perca de tempo para ele, porque a taxa de juros cai, porque ele vai poder estar modernizando o parque dele para ele poder produzir e ficar mais rico ainda, e com isso o trabalhador ganha em produtividade. O problema é que produtividade, por exemplo, toda a faculdade de administração e de economia, quando fala em produtividade, põe a desgraça da porra do filme do Charlie Chaplin em tempos modernos. Produtividade é o quê? É acelerar a máquina e o Charlie Chaplin sai... Isso é produtividade. Todo custo, é verdade ou não é? Todo mundo teve professor que põe a porra desse filme. Esse é o problema. Produtividade é o quê? É o cara com os mesmos fatores de produção, ele conseguir produzir mais. Então o que você tem que pôr? Você tem que pôr mais tecnologia.
que a última leva de cepalinos que a gente está tendo, o Freeman Giles, por exemplo, é um cara que discute muito essa questão de tecnologia. Não, de repente tecnologia é aceitável para a gente quebrar um pouco isso, então vamos, de repente, em vez de poupança, vamos fazer tecnologia. Mas de onde vem tecnologia? De poupança. Tá? Professor, você falou da importância da poupança para o desenvolvimento americano e que o brasileiro não faz isso muito. Eu estava lendo um artigo ontem, por acaso, sobre os millennials americanos agora, de 22 a 37 anos, que é economia compartilhada e tudo mais, mais de 50% deles não tem poupança nenhuma, tem menos de $1.000 de poupança, e menos de 20% tem mais de $20.000 de poupança. Isso inclusive o 401k lá, que é o plano de aposentadoria deles. Você acha que essa dinâmica pode mudar porque simplesmente a nossa geração não gosta de juntar dinheiro? Cara, essa discussão de geração, ela está muito complicada, porque não é uma questão do Brasil. Porque antigamente a gente fala assim, é um problema do Brasil. O Brasil podia copiar o modelo americano. O problema é que a gente está tendo hoje um problema desse pessoal novo aí, né, dessa geração aí que a gente está chamando de geração floco de neve, né, já puseram tanto nome massa para essa geração, né, eu chamo geração dos cuzões, porque, cara, os caras choram por tudo. Então é mundial isso, é um problema. Porque ele não enxerga nenhuma lógica econômica disso, ele vai para o politicamente correto. Né? Temos um amigo do Instituto Mises que mora em Boston, que falou um dia para mim que ele estava com a filhinha, pôs um laço no cabelo da menina, o cara no metrô pagou sapo para ele, você está impondo padrões na menina, que porra é essa? O cara ficou em choque assim, o que é isso? Então, Não, um amigo meu, conhecido, não fui eu. Cara, eu mandava tomar no cu. Agora é o seguinte, ele era um cara que teria, mas eu fiz justamente essa pergunta, assim, você respondeu o que para ele? Ele falou assim, Adriano, a gente ficou ouvindo falar em politicamente correto, mas como foi um contato tão assim, ele falou assim, cara, realmente eu fiquei em choque e não consegui responder. O metrô chegou, eu entrei no metrô e fui embora, mas é uma coisa chocante o que está acontecendo hoje, está sendo transformado em normal. Você tem espaços na universidade onde o cara pode entrar e chorar sem ser incomodado. Que merda é essa? Cara, então é isso. É esse o problema que a gente está criando. E de uma certa forma eu não vejo uma análise de economia. Então, voltando para a sua questão, não é uma questão econômica que os caras estão abandonando. É a questão dessa merda de politicamente correto. Eu não posso ser rico. Se eu fizer poupança, o Ciro Gomes vai falar mal de mim, que eu sou rentista. Por quê? Porque ele sabe que ele luta por uma causa que o governo vai dar educação, ele vai me dar saúde. É só eu ter alguém me defendendo para o governo me dar um monte de coisa, que aí eu posso gastar à vontade nos bens de consumo, que é a lógica keynesiana. Qual que é a lógica keynesiana? A gente trabalhar com multiplicadores, principalmente os de consumo autônomo. Né? Então, o que é você fazer algum tipo de nível de governo fazer investimento? Para aumentar consumo. O que foi a nova matriz econômica do Guido Mantega? Guido Mantega, aquecer consumo. Eu reduzo IPI para a indústria, para ela produzir um carro mais barato, eu dou crédito para o povão e o cara compra carro. O Lula foi na televisão e falou assim, pode comprar geladeira. O que é isso? Consumo. Escola austríaca é, não consuma, espera, segura a mão. Aí tem economista até que eu gostava, que quando o Brasil teve inflação negativa, um mês teve uma inflação negativa de menos 0 alguma coisa, a inflação negativa é ruim, porque vai parar o consumo e vai entrar em colapso. Velho, nós estamos com 500% de inflação acumulada desde quando surgiu o Plano Real. Dá para ter um pouquinho de inflação negativa, não vai dar esse pau todo não. A gente não é que nem o Japão, que ficou tantos anos com inflação negativa. Então, a pessoa tem que começar a poupar. No caso, deu inflação negativa não pela poupança, mas porque estava todo mundo endividado, fudido, não conseguia comprar nada na CIA. Então foi isso que aconteceu. Certo? Beleza? Mas no início da palestra comentou sobre ter intelectuais que dessem um aporte à teoria econômica. Eu me pergunto se a gente não tem que ir mais profundo nesse ponto. E até ontem a gente teve a palestra do C.S. Lewis, que foi comentado sobre isso. O quanto a ficção influencia na formação do imaginário das pessoas. A gente tem de grandes autores aqui da literatura, eu consigo pensar em Machado de Assis.
e só. Será que a gente não conseguiria pensar... Machado de Assis. Sim. É o que eu consigo pensar de grande literário brasileiro. Literário que fala Enfim, de ficção. Aí a gente tem essa questão do politicamente incorreto, a gente tem essa questão do como eu preciso ser visto socialmente e como isso influencia na economia. Eu acho que tudo que a gente tem de literatura no Brasil é um caráter muito forte marxista. É muito complicado, a gente realmente faz parte do processo. Então nós estamos ainda num início muito grande de começar a influenciar. Entendeu? A gente gente... E nesse ponto ser um pouco marxista de querer entrar pela cultura também. A gente tem que entrar, eu concordo, tem que entrar pela cultura, eu acho que tem que entrar por tudo quanto é lado. Uma vez eu estava falando numa palestra sobre a revista Mises. Aí um menino falou assim, o que você acha de meme? Você acha meme ruim? Eu acho meme legal. Os memes são legais. É uma forma, então a revista pode um dia publicar meme? Não, porque a revista ela vai para um público acadêmico, o meme vai para um público não acadêmico, mas tem que ter, não é que o meme é ruim, que o academicismo é mais importante, não, é importante a academia, é importante o meme, é importante a cultura, e agora que a gente está começando, né, isso aqui que é? A gente começar a formar pessoas de outras áreas distintas que daqui a pouco pode escrever um romance legal. Que pode influenciar em alguma forma. A gente está, assim, nós tivemos um boom muito bacana de crescimento e tal, mas nós precisamos dar uma penetrada a mais. O problema é esse, né? A impressão que a gente tem é assim, se nós estamos falando de escola austríaca, estamos falando de economia, não sei o quê, é que todo mundo que está aqui dentro tem que ganhar dinheiro, né? Mas tem que ter gente na cultura, de qualquer jeito, senão não vai funcionar. Vai ficar sempre essa bolhazinha, porque tem que começar a disseminar essas ideias em tudo quanto é canto. Então, quer dizer, daqui tem que sair romancista, tem que sair dramaturgo, tem que sair gente que vai produzir novela, que vai fazer filme, que vai fazer... Porque é assim que a Dona Maria, que está lá na esquina, vai esquecer essa loucura de que o patrão quer explorar o empregado, porque todo brasileiro pensa isso, né? Eu cheguei lá na escola que eu dei aula, você pega o livro de sociologia do 2º ano, é marxismo de capa a capa. Claro, então começa com Marx e termina com Celso Furtado. Exatamente. É isso aí. Aí o que eu fazia com os caras? Eu ficava passando trabalho de escola austríaca nos intervalos, né, para explicar para os caras, tem outro jeito de pensar esse negócio. Mas é triste, porque o sujeito fica olhando para sua cara, assim, mas o patrão não quer explorar o empregado. Eu sou meio, assim, assim, é muito comum aqui no movimento liberal, principalmente entre os austríacos, ser muito pessimista e tal, tá difícil. Gente, cara, de boa, cara, eu e o Rodrigo, a gente pagava para poder dar palestra. A gente não ia de graça, a gente pagava. Sabe? Então, cara, hoje a gente tem 8 deputados federais, cara, que estão lá na bancada do Congresso falando que o Estado é uma droga. Cara, assim, tem mais gente, mas os outros estão comprometidos com essa causa. Agora, cara, é o processo, demora, porque esses caras, é um processo, cara. Lá de 1930, foi construindo, viram que não dava certo, vamos fazer a CEPAL, vamos organizar, vamos produzir, vamos montar centro acadêmico, a gente tem que fazer esse processo. E é demorado, não dá para fazer revolução. Principalmente nós, como a gente acredita na ordem espontânea, nós temos que acreditar que vai dar certo. A gente não tem que fazer também imposição. Só a gente vira esquerdista sinal trocado. É a pior coisa que eu acho, esquerdista sinal trocado. É o cara que quer invadir a universidade, tomar o poder, para depois vender ideia de liberdade. Pô, tá de sacanagem, né, mano? A gente tem que convencer as pessoas de que a ideia da liberdade é bacana. E a gente é um trabalho vai puxando, vai indo, acontecendo na universidade. Esses dias, né, o professor falou dos livros de sociologia. Esses dias eu tive uma felicidade muito grande. Um colega sociólogo falou que estava escrevendo material para o MEC, falou assim, Adriano, eu acho interessante o jeito que você fala do Hayek. O que você tem do Hayek? Porque eu preciso falar do Hayek no livro, passar por ele. O que você tem de material assim para eu colocar que seja bacana? Vejam, uma chance do material do MEC por um socialista, mas por quê? Porque ele achou que a ideia faz sentido. Enquanto a gente ficar muito no embate, o cara não vai pôr nunca. Aí que ele vai pôr mesmo, Hayek é neoliberal mesmo, ele me odeia.
Porque se eu falar bem do Hayek ali, eu estou pondo um inimigo, estou alimentando os meus súditos com um alimento inimigo. Agora, se eu mostro que a ideia faz sentido, que ela é interessante, demora? Cara, demora, velho. Demora muito. É uma coisa difícil, nós estamos ralando. E vocês são convidados para participar dessa relação. E vocês têm que fazer essa relação, porque senão não vai dar certo. Não adianta a gente juntar aqui, agora vamos juntar um tanto de gente bom e vamos tomar o poder. Velho, não dá, sinto muito. Vamos montar uma grande instituição para centralizar todos os movimentos liberais do Brasil para fazermos a revolução. O movimento liberal acaba nesse dia. Uma vez eu fui dar entrevista para um canal de YouTube, o cara falou assim: Adriano, você não acha que tem muita treta, é muito heterogêneo? O cara tem que ser heterogêneo. Tem que ter discussões diferentes, tem que ter gente que pensa diferente. Aqui não é igreja. Você quer ir para um lugar que tem 200 pessoas que pensam igual? Vai para a igreja. Pronto. E fica lá, de boa. E é bom, porque mas você não pode trazer isso para discussão de economia, política. DCE. Mas é massa, os caras do PCdoB ficam brigando com o PT para tomar o poder. Então é massa que eles ficam assim. Mas é isso aí, tá bom? Eu sou meio prolixo nas respostas, então desculpa. Obrigada, Adriano.